Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para esta sexta-feira da 31ª semana do Tempo Comum. E o texto de hoje se encontra lá em Lucas, no capítulo 16, versículos de 1 a 8, que nos diz assim: Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: Que é isto que ouço a teu respeito? Presta conta de tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador, então, começou a refletir: O Senhor vai me tirar a administração, que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que fazer. Para que alguém me receba em sua casa, quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao patrão e perguntou ao primeiro: Quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: Pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: E tu quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: Pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Vamos então entender esse contexto, né? Diz aqui no texto que um homem rico tinha um administrador que estava ali administrando de modo desordenado. E aí ele, naquele momento, pensou, né? Eu vou lhe demitir, né? Porque você não vai administrar aqui mais não. E aí, naquele momento, esse administrador começa a olhar para si mesmo e enxerga os seus limites, enxerga aquilo que ele não consegue fazer. Ele tem que ser muito sincero consigo mesmo. E aí, nesse momento, o que é que então ele faz? Ele reflete aquilo que eu devo fazer. Já que eu preciso que alguém depois me acolha em sua casa, então eu vou chamar aquele que deve barris de óleo e aquele que deve olhar, então, para as medidas de trigo. Já vou dizer uma coisa para vocês que é importante. Provavelmente essas pessoas que compram óleo, compram trigo, eram pessoas extremamente necessitadas. Porque o trigo e o óleo são coisas extremamente básicas e necessárias para alguém naquele tempo, né? Então eram itens básicos. Vamos pensar como hoje para a gente, por exemplo, é o feijão com arroz, né? É o item básico que precisa estar na minha casa para que eu possa viver o mínimo do mínimo do mínimo. E o que é que ele faz então? Ele, então, antes de sair, ele podia escolher qualquer forma. Ele poderia, roubar uma parte do dinheiro, roubar uma boa quantidade de lucro, mas ele escolhe olhar para aqueles que nada têm e meio que ajudar os que nada têm. Por esse motivo, ele depois, então, é elogiado. Elogiado porque ele pensou no amanhã, e ao pensar no amanhã, nas mais diversas formas que ele poderia, então, agir, ele escolheu aquela que também olhava para os menores. Amados irmãos e irmãs, vamos fazer uma analogia juntos aqui. Pensando no céu. Todos nós precisamos calcular bem a rota. Do contrário, a gente vai ficar para trás. O caminho de santidade não é nada fácil, né? Buscar fazer a vontade de Deus é difícil, é desafiador, né? E aí o mundo vai nos chamando na contramão dessa realidade, e as dificuldades elas vão surgindo. Mas o que acontece? Nesse caminho de santidade, muitas e muitas vezes eu preciso tomar decisões. Decisões pautadas no Evangelho, naquilo que eu entendo. E nós precisamos, na hora de tomar uma decisão, sempre buscar aquela forma que não necessariamente para mim me faça mais bem, né? Me faça melhor, mas aquela que pensando no todo. Porque é assim que Deus faz. Esse administrador olhou para aqueles que nada tinham e perdoou a eles. Ele teve prudência, ele teve responsabilidade e ele teve sabedoria. É assim também que nós precisamos fazer. Vamos pensar agora que os bens que nós temos são os nossos dons, né? E por algum motivo eu não estou usando o meu dom como deveria, e aí eu recebo uma exortação de Deus. Acontece alguma coisa na minha vida que infelizmente eu não estava contando e agora foi tudo para o chão. O que é que eu tenho que fazer? Como ele. Use os seus dons para quem de fato necessita. O seu dom, ele não deve ser guardado. Ele deve ser usado para o bem comum. Que fique para nós essa reflexão nessa sexta-feira, tá bom? Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal.
Até mais.